Eu estou aprendendo ainda, irmãos. Então, pediria aos irmãos que escrevessem aí se a imagem está boa. Falaram para eu fazer a live com a câmera deitada, que fica melhor. Então, eu peço aos irmãos que também deitem seus aparelhos para ficar melhor. Não é verdade? Graças a Deus pela presença de algumas pessoas já. A irmã Sônia, Manu, Raquel. Deus abençoe os irmãos. Então, aqueles cuja imagem esteja de cabeça para baixo, você precisa, ali na configuração em cima, tem um íconezinho para rodar, você tem que clicar para desfazer, e aí depois você pode deitar o seu aparelho, tá bom? Fico feliz pela presença dos amigos, dos irmãos. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para os irmãos. Fiquei essa tarde toda orando e meditando naquilo que eu poderia trazer para os irmãos, e Deus tocou fortemente no meu coração, e nós vamos pensar um pouco a respeito do texto bíblico. Está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 17. É um texto conhecido que fala sobre a oração sacerdotal, oração feita por Jesus em prol dos seus discípulos e, por extensão, em prol da igreja, obviamente, irmãos, nos atingindo. Meus prezados, eu quero antes levar a Deus uma palavra de oração e quero convidar os irmãos a orarem comigo. Glorioso Deus, eterno, bondoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero primeiramente louvar e exaltar o Teu nome, te glorificar na beleza da Tua santidade, porque o Senhor é bom, Tua misericórdia dura e dura para sempre. Em meio às adversidades, em meio às angústias, aos intempéries da vida, o Senhor continua sendo Deus. Continua tendo a história e o desenrolar da história na palma das Tuas mãos. Deus, abençoa-nos, Pai. Estaremos aqui daqui a pouco meditando na Tua palavra. Que a Tua palavra possa atingir os corações, trazendo a paz de que todos nós precisamos, trazendo a alegria de que todos nós necessitamos. Que a Tua palavra, Senhor, que é como um martelo que esmiuça a penha, que não volta vazia sem antes cumprir os desígnios para os quais for enviada, possa trazer aquilo que o Senhor determinou para os nossos corações. No nome de Jesus, nós agradecidos oramos. Amém e amém. Então, meus amados irmãos, antes de nós entrarmos na ministração da palavra de Deus, como disse, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar contigo, eu preciso fazer uma ponderação sobre o estado de exceção em que se encontra a nossa nação. Vivemos numa democracia, ponto. Muito embora os dados oficiais possam não refletir a realidade, e digo isso por razões específicas e pontuais, vou citar apenas uma. Exemplo, alguns infectados não vão apresentar sintomas. Então, os dados oficiais podem ser de X infectados e nós podemos ter um número menor. Então, por inúmeras razões, dentre elas esta que eu acabo de citar, os dados oficiais podem, no momento, não refletir a realidade. No entanto, os dados oficiais devem ser observados. É preciso repelir
os achismos espalhados pelas redes. Os achismos, irmãos, não contribuem em absolutamente nada. Muito pelo contrário. Apenas refletem irresponsabilidades e leviandades. Existem muitas pessoas disseminando, né, achismos. Na verdade, nós nunca tivemos tantos doutores, PhDs nesses assuntos técnicos como temos hoje. Pessoas acham, pensam e de modo irrefletido e lançam nas redes. É preciso ter cuidado, tá bom? O cenário é sério, mas não podemos entrar em pânico. Dito isto, penso e afirmo que nós, com toda certeza, sairemos dessa situação muito melhores do que nós entramos. Sairemos mais humanos. E eu listo, dentre muitas, 4 razões para afirmar que nós sairemos melhores. Em primeiro lugar, a gente está descobrindo a importância da amizade, do abraço, do beijo. Quando tínhamos total e plena liberdade, nós abraçávamos menos, valorizávamos menos a presença. Sabe aquela frase, eu era feliz e não sabia? Pois bem, nós estamos descobrindo com essa quarentena o valor de uma amizade, de uma companhia, o valor de um abraço. Em segundo lugar, a gente vai sair melhor desta situação porque a gente está descobrindo em vida o quanto a ausência dos pais e avós machucam e faz doer o coração. Eu estou desesperado para terminar essa fase e abraçar meu pai, abraçar minha mãe, abraçar minha avó, que moram aqui mesmo em Angra dos Reis, em outro bairro, ali no Bonfim, tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Então nós estamos descobrindo em vida, por essa crise, o quão importante é abraçarmos nossos pais, abraçarmos nossos avós. Vamos sair melhores. Em terceiro lugar, porque a gente está descobrindo que o poder não tem tanto valor e que o dinheiro não tem tanto poder. Muito embora nós presenciamos, né, talvez na camada de cima, um valor exacerbado pelo poder, a ganância, pelo dinheiro, nós estamos descobrindo, irmãos, que há um bem maior do que o dinheiro e do que o poder. Há um bem muito maior. Há valores que fundamentam uma vida feliz. Sairemos melhores dessa crise, em quarto e último lugar, porque a gente está descobrindo a importância de congregar, a importância de se estar juntos nos ensaios, nas reuniões de departamentos. Eu não sei os irmãos, mas eu penso que eu falo pela grande maioria, ou expresse o sentimento da esmagadora maioria dos irmãos. Eu estou sentindo saudade da igreja, ou melhor, do templo, né, da reunião congregacional no templo. Estou sentindo saudade de cantar os hinos da harpa cristã, mesmo que com a minha voz desafinada. Estou sentindo saudade de ouvir os departamentos. Estou sentindo saudade de ouvir os irmãos. Estou sentindo saudade das aulas no seminário. Estou sentindo saudade, irmãos. Eu sou uma pessoa igrejeira, sei que muitos são, se não a esmagadora maioria daqueles que me ouvem, ou todos, mas aqueles que não são também, com toda certeza, estão sentindo a saudade de estar no templo, reunidos e congregacionalmente prestar um culto ao Senhor. Então nós estamos descobrindo o valor do templo, o valor da reunião no ambiente, o valor da união e da reunião dos irmãos. Óbvio que os cultos nos lares são válidos,
Óbvio que os louvores nos lares são válidos e não podemos parar, acabar com isso quando pudermos retornar, cultuar no templo, mas estamos percebendo que há um valor muito grande, muito forte pelo culto no templo, tá bom? Dito isto, queridos, vamos então à ministração da poderosa palavra de Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem comigo suas Bíblias no capítulo de número 17 do Evangelho segundo escreveu João. É uma leitura longa, extensa, mas nós vamos ler até o versículo 26. Vamos ler todo o capítulo e vamos depois pensar objetivamente, tá bom? Diz-nos assim o texto sagrado. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti, porque lhes transmiti as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e verdadeiramente reconheceram que vim de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e eu os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti. E digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Eu lhes dei a tua palavra. O mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo, não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e estes reconheceram que tu me enviaste. E fiz que conhecesse o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles
e eu também esteja neles. Que Deus em Cristo possa nos abençoar na receptividade da sua palavra, que é santa, poderosa e por si só já abençoada. Meus amados irmãos, o capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João contém a oração final de Jesus por seus discípulos. Esse texto revela, na verdade, os desejos e anseios mais profundos de nosso Senhor Jesus pelos seus seguidores, tanto naquela ocasião como agora. Além disso, esta oração é um exemplo inspirado pelo Espírito Santo de como todo o pastor deve orar pelo seu povo e como todo pai deve orar pela sua família, pela sua casa. Ao orarmos pelos que estão sob nossos cuidados, elenco alguns propósitos principais extraídos do texto que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, para que conheçam intimamente Jesus e sua palavra. Olha o que diz os versículos 2, 3, 17 e 19. Versículo 2. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o 19. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. De modo que um dos propósitos principais extraídos desse texto, no que diz respeito à oração por aqueles que estão sob os nossos cuidados, é que precisamos conhecer a intimidade de Jesus para com a sua palavra. Salmos de número 38, ou 138, se não me foge a memória, o salmista vai dizendo no versículo 2, eu te louvo, Senhor, porque puseste tua palavra acima de todo o teu nome. Há uma relação de afinidade, há uma relação de unidade entre Cristo e a palavra. Além da verdade, o Cristo é a palavra viva, é o verbo de Deus, é a expressão máxima da palavra de Deus. E nesta oração nós percebemos que houve um desejo ardente em Cristo Jesus, e esse desejo ele se estende a todos nós na oração sacerdotal para que todos pudessem conhecer intimamente Jesus e a palavra. Há uma necessidade de nós, irmãos, conhecermos Jesus e conhecermos através da sua poderosa palavra. Em segundo lugar, o segundo propósito, para que Deus os preserve do mundo, da apostasia, de Satanás, do mal e das falsas doutrinas. Vejamos como Jesus se dirige ao Pai nos versículos de número 6, 11, 14 a 17. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os destes a mim, e eles obedeceram a tua palavra. No 11, não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. 14, eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou.
Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Um dos propósitos pelos quais Jesus orou pelos seus discípulos e deu-nos um exemplo para que nós também pudéssemos orar por aqueles que estão sob os nossos cuidados, é que precisamos rogar a Deus para que o Senhor Deus nos preserve do mundo, dos seus valores completamente invertidos. Nós estamos vivendo um período em que há uma inversão de valores sendo de uma forma muito terrível, multiplicado, extensivo à nossa geração. O mundo está entrando em nossas casas através da televisão ou através de alguns programas televisivos, através da internet. Somos constantemente bombardeados pelos valores do mundo. E os valores do mundo precisam ser destruídos antes que destruam a nossa fé. Precisamos rogar a Deus que nos preserve da apostasia, nos preserve do maligno, nos preserve de Satanás. Jesus diz no seu pedido que o Senhor nos preservasse da influência do mal, da influência do maligno. Que Deus nos preserve da influência de Satanás. E também, obviamente, das falsas doutrinas. Que a verdade que emana, que flui da palavra de Deus e que por si só é poderosa para nos livrar, ela possa imperar em nossas vidas. O terceiro propósito que eu vejo é Jesus orando para que tenhamos continuamente a alegria de Cristo. No versículo de número 13, nós vamos ver: mas agora vou para ti. E digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria. Olha que coisa linda, queridos. A minha alegria em plenitude. Cristo roga ao Pai para que nós tenhamos a sua alegria e a sua alegria plena, a sua alegria em plenitude. É claro que algumas circunstâncias ou em alguns momentos de nossas vidas nós vamos nos deparar num processo até mesmo cíclico de tristeza e de angústia. Mas o que Jesus pede nessa oração sacerdotal ao Pai, e que por extensão nos dá o exemplo de pedirmos também em oração por aqueles que estão sob os nossos cuidados espirituais, é que nós não venhamos a perder a alegria de Cristo. Nós não podemos perder esse gozo que há em Cristo. Interessante, meus amados, que Dietrich Bonhoeffer disse uma frase interessante e até certo ponto difícil de interpretação se você não analisar os seus escritos e aquilo que ele defende. Dietrich Bonhoeffer dizia: é melhor, é mais salutar a mentira na boca do verdadeiro do que a verdade na boca do mentiroso. Bonhoeffer trabalhava com princípios. Bonhoeffer estava dizendo: o homem verdadeiro até pode, pontualmente, mentir. Ele só não pode se tornar um mentiroso. Nessa mesma linha de raciocínio, Lutero, bem lá atrás, bem antes de Bonhoeffer, Lutero já dizia: eu não posso impedir
que os pássaros sobrevoem minha cabeça, mas possa impedi-los de pousar e fazer ninho. Estou dizendo isso porque, irmãos, é claro que na nossa trajetória nós vamos encontrar momentos de tristeza. Não podemos ser ignorantes ao ponto de afirmar que a tristeza não pega o Filho de Deus, a doença não pega o Filho de Deus. Sim, o sol nasce para todos. E o mesmo sol que derrete a cera, ele é o sol que endurece o barro, ele é o sol que vem para todos. Então a enfermidade vem para todos, a tristeza vem para todos. Você e eu não podemos permanecer em estado de tristeza. Porque, em essência, nós temos a alegria de Cristo. E Cristo orou ao Pai pedindo, rogando ao Pai, no versículo de número 13, para que eles tenham a minha alegria em plenitude, na sua forma plena. Em quarto lugar, o quarto propósito, para que sejam santos em pensamento, ações e caráter. Olha o que Jesus diz no versículo de número 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Há um imperativo. O imperativo no sentido de pedido, de súplica. Cristo ora ao Pai e na oração ele introduz um imperativo, uma súplica, um pedido. Santifica-os. Santifica os meus discípulos. Santifica os meus filhos. Santifica-os na verdade. O nosso compromisso é com a verdade. Irmãos, nós podemos sim nos divergir em alguns pontos, mas nós não temos compromisso com ideologias, seja no campo da filosofia, seja no campo da política. Não, nós temos um compromisso. E o nosso compromisso é a verdade plena de Jesus Cristo expressa na sua palavra. Essa verdade expressa na palavra de Deus, ela precisa nos moldar ao ponto de sermos santos. Não podemos pregar santidade. Não é mais chegado o tempo de nós tão somente anunciarmos, propagarmos, pregarmos a santidade. É momento de nós vivermos a santidade, historificarmos a santidade. E como isso? Através dos nossos pensamentos, através das nossas ações, através do nosso caráter. Há um texto no Antigo Testamento muito conhecido, lá no início de 2 Reis, em que uma mulher sunamita debruça na janela da sua casa, avista Eliseu e diz para o seu esposo, a respeito de Eliseu: ali vai um santo homem de Deus. Aquela mulher deu testemunho da santidade de Eliseu a partir da sua conduta, a partir do seu caráter, a partir das suas ações. Jó, no capítulo 1, nós vamos ver o próprio Deus dando testemunho da integridade de Jó. Quando ele diz para Satanás: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, fiel, se desvia do mal, homem santo. Oh, queridos, que nós permitamos o agir desta palavra em nossos corações, desembocando numa prática de vida, de santidade. Que nós façamos a diferença. Que Deus tenha
entre aspas, tá? Outras preocupações. Mas que a preocupação de Deus não seja com algumas reuniões pastorais, com algumas reuniões de lideranças. Não. Irmãos, que nós sejamos santos na nossa conduta, no nosso trabalho, que nós sejamos santos na escola onde estudamos, na faculdade, nas nossas reuniões, nas nossas conversas, nos nossos diálogos, que a verdade desta palavra molde-nos a fim de nos tornarmos santos e que esta santidade não seja teórica, que esta santidade seja expressa a partir das nossas atitudes, das nossas ações, do nosso caráter ilibado e dos nossos pensamentos. Quinto propósito, para que sejamos um. Versículos 11, 21 e 22. Jesus orando disse: não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Versículo de número 21 e versículo de número 22. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Jesus ora ao Pai para que nós sejamos um, para que nós desenvolvamos a unidade. Muitos estão falando, irmãos, sobre união. E união é importante. É um mandamento bíblico, é um tema bíblico. Eu diria, é uma doutrina bíblica. Salmo 133, muito pregado, muito lido, muito citado, fala sobre a união. Mas deixa eu lhes dizer uma coisa. Pode haver união sem haver unidade. O contrário jamais é verdadeiro. Por isso que Jesus não falou, Senhor, dê aos teus filhos união. Mas ele disse, Senhor, dê aos teus filhos unidade. Unidade. O que está faltando hoje é unidade. Mesmo pensamento. Consciência de que temos um inimigo em comum. Consciência de que temos um adversário em comum. O que está faltando, irmãos, hoje é o sentimento de unidade. É pensarmos como Cristo pensou. O que está faltando hoje para nós, enquanto Igreja de Jesus, é termos esse sentimento desejado por Cristo. Eu preciso ter uma unidade, eu preciso funcionar com uma unidade. Eu preciso saber que eu faço parte de um único corpo. Eu amo a minha instituição. Se não amasse, também não estaria nela. Mas, irmãos, o corpo de Cristo é formado por aqueles que professam Cristo. O corpo de Cristo é formado por aqueles que são diferentes. O corpo de Cristo é formado por aqueles que divergem, muitas vezes, em questões pontuais. Nós precisamos entender, irmãos, que temos um inimigo em comum. E contra esse inimigo nós precisamos lutar, batalhar. Mas nós precisamos compreender que somos um em Cristo Jesus. Em sexto lugar, nos versículos 21 e 23, para que levem outros a Cristo, Jesus diz, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, e que também eles estejam em nós, para que o mundo creia, melhor dizendo, que tu me enviaste. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Ô irmãos,
Jesus está dizendo que a pregação do Evangelho, a conquista do mundo para Cristo, perpassa pela unidade da igreja. A desunião, o desamor, contribui muito para que o mundo se afaste das verdades sagradas. É de conhecimento geral a palavra de um grande homem da história da humanidade, que entendia, que tinha um conhecimento a respeito do Cristo, a respeito do Senhor, do dono da igreja, mas que pensava e repensava sobre as atitudes do cristianismo. Há muitas pessoas, queridos, que têm um entendimento de Cristo, que reconhece Cristo, mas que não vê esse Cristo na historicidade da igreja. Como que nós, como igreja, estamos agindo na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa comunidade? Jesus, ele alia, mescla, junta a unidade do corpo à pregação do Evangelho, a unidade à propagação do Evangelho. Penúltimo lugar, versículo 24, para que perseverem na fé e finalmente habitem com Cristo no céu. Olha o que Jesus diz no versículo 24. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual tu me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ele pede que haja a perseverança. Ele pede para que nós sejamos perseverantes na fé. E perseverantes na fé, finalmente, habitaremos com Cristo. Estaremos com Cristo sempre eternamente. Irmãos, eu costumo dizer na igreja onde pastoreamos, e um abraço fraterno a todos os irmãos da D Fraternal, e não me deixam mentir no que vou expor agora. Se esse evangelho for mentiroso, irmãos, se essa palavra for mentirosa, eu serei o homem mais enganado desse mundo. Porque eu creio nessa palavra muito mais do que eu creio na existência desse relógio que eu estou segurando. Eu prefiro acreditar que esse relógio que eu estou segurando seja uma ilusão de ótica a aceitar que essa Bíblia é falha, que essas verdades são passageiras, que a proposta do Evangelho de Cristo é mentirosa. Dito isto, eu quero afirmar, irmãos, que eu acredito na doutrina do céu. Eu acredito na doutrina do inferno. Eu acredito numa vida após morte. Eu acredito que aqueles que professam e vivem sob as verdades desse Evangelho vivenciarão uma vida eterna com Cristo para todo sempre. E os que assim não fizerem, mesmo estando dentro da igreja, vão viver uma vida no inferno. Porque essa palavra diz, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Digo isso, queridos, para lhes mostrar que nesta oração sacerdotal, a última oração de Jesus feita pelos seus discípulos, e que serve de exemplo para nós pastores, para você pai, orar por aqueles que estão sob a sua autoridade, que Jesus expressa uma doutrina, um conceito, um valor, e nos traz a uma responsabilidade muito grande. Perseveremos na fé, para que finalmente possamos habitar com Cristo e reinar com Ele sempre, eternamente. Em último lugar, o último propósito está no versículo de número 26. Fiz que conhecesse o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja. Para que permaneçamos constantemente no amor, para que permaneçamos
constantemente na presença de Deus. Não há outro lugar melhor para quem quer que seja estar, senão o centro da vontade de Deus. Esteja no centro da vontade de Deus, meu irmão. Esteja no centro da vontade de Deus, minha irmã. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você esteja afastado da igreja, da comunidade. É hora de você voltar. Talvez você esteja na comunidade de fé, mas afastado de Deus. É hora de você voltar. É hora de nós voltarmos para esta verdade. Vamos permanecer constante no amor e na presença de Deus. Falta-nos perseverança. Nós até começamos bem, mas as circunstâncias da vida, as concupiscências, vão fazendo com que nós nos esfriemos, e esfria o amor, e nós nos afastamos da presença de Deus. Eu quero te dizer que é hora de você voltar. É hora de você voltar. Cair de joelhos diante do Senhor. Cair de joelhos diante do sagrado. Suplicar o perdão e permanecer de fé em fé. Permanecer de amor em amor. Na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu encontrei nos meus escritos uma poesia escrita no século XVII por um sacerdote português cujo nome era Baltazar Estácio. Lá no início do século XVII ele escreveu essa poesia e eu quero terminar esta mensagem objetiva declamando esta poesia para você. A Cristo na cruz. O bem que a tantos bens me convidava, o qual desmereci, vós merecestes, que a vida que por meu amor perdestes, a vida me alcançou que eu desejava. O mal que a tantos males me obrigava, o qual não satisfiz, satisfizestes, que a morte que por meu amor sofrestes, da morte me livrou, que eu receava. A vós, Deus amoroso, a vós só amo. De vós pratico, só de vós escrevo. Por vós a vida dou e a morte quero. Em vós fogo de amor, em vós me inflamo. Pois que pago por vós o mal que devo e mereço por vós o bem que espero. Tudo vem dele. Nós merecíamos, pelos nossos pecados, o mal. Se aguardamos o bem, porque ele nos amou primeiro. Que a oração sacerdotal de Jesus possa nos mover e nos conduzir a uma prática de vida espiritual que desemboque numa vida de santidade. Que Deus em Cristo te abençoe. Curve tua fronte, onde quer que você esteja, e ore comigo ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer porque o Senhor é Deus. Não há outro além de ti. Há deuses feitos por mãos de homens. Deuses que têm mãos, mas não apalpam. Têm boca, mas não fala. Têm olhos, mas não veem. Têm pés, mas não andam. Deuses que não têm poder. Mas o Senhor tem. Na verdade, todo o poder está nas tuas mãos. Eu te louvo por isso, porque o Senhor nos fez entender, o Senhor nos fez ver que não há saída, não há solução, não há alegria, senão em Ti. Que a Tua palavra, Senhor, penetre os corações de todos aqueles que ouviram agora, Senhor, na live, e aqueles que ainda ouvirão a Tua palavra pregada. Deus, movimente uma palavra de cura, movimento uma palavra, Senhor, de autoridade, movimento uma palavra de esperança, movimento uma palavra de salvação. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém.
Beijo no coração da minha esposa, Graziele. Beijo no coração da minha filha, Raquel. Beijo no coração da Assembleia de Deus Fraternal. Beijo no coração de todos os amigos, de todos os irmãos que estiveram comigo. Tá bom? Sempre muito bom. Deus abençoe a todos.